você está destruindo a sua vida com as suas próprias mãos? Ou melhor, com a sua posição, com a sua atitude, com a sua fala? Será? Vamos descobrir isso hoje. Hoje é dia de prosperidade à luz da Bíblia e nós vamos falar sobre uma palavra linda, tá? Mas antes vamos fechar os olhos para a gente fazer uma oração inicial. Senhor Jesus, Deus amado, Pai amado, Todo-Poderoso, queremos agradecer pelo dia de hoje, pela oportunidade de estarmos aqui para mais um aprendizado. Queremos pedir que o Senhor possa nos direcionar no caminho correto, nos mostre para onde temos que ir, quem devemos encontrar. Quero pedir também para que o Senhor possa colocar todos os remédios energéticos e espirituais necessários na água que nós formos beber hoje. Queremos agradecer pela nossa vida, pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, pela nossa família, Senhor. Obrigada por tudo. Amém. Vamos lá? Hoje eu trouxe aqui o livro de Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Nós vamos falar sobre a parábola do fariseu e do publicano. Vamos lá? Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então aqui essa parábola, Jesus está falando para quem? Para aquelas pessoas que se acham boas demais, que se acham justas, que se acham corretas, que se acham perfeitas, que não precisam melhorar. E por isso elas desprezam os outros. Elas desprezam os outros, tá? Então nós vamos falar para essas pessoas. Então toma cuidado às vezes com aquele excesso de confiança, com aquele orgulho danado que você tem. Por quê? O orgulho ele traz o quê? A prepotência, a vaidade, a arrogância e a ingratidão junto dele. Aqui ele continua: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. Quem que era o fariseu naquela época? Eram considerados homens extremamente religiosos. Eram religiosos rigorosos mesmo. Então eram considerados como por fazer tudo certo, seguir o caminho correto, seguir o caminho de Deus. E os publicanos era considerado o oposto, era considerado como os corruptos, como os traidores, né? Porque eles cobravam os impostos das pessoas em excesso. Para quê? Para eles tirarem a parte deles. Então, por isso que eles sempre foram considerados ali como sujos, corruptos, né? Pessoas indignas e tal. E aí aqui ele continua: o fariseu posto em pé lá no templo de oração. Ele orava para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, que é um corrupto. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então, às vezes você olha para essa fala e você fala: nossa, mas é um homem correto, né? Ele não rouba, ele não mata, ele não trai, ele não é injusto com ninguém, ele jejua, ele dá o dízimo. E aqui vocês vão ver onde que está o problema. Por quê? O que ele traz? Um currículo espiritual. Olha aqui o quão eu sou bondoso, o quão perfeito eu sou, nem se compara com esse publicano que está aqui do meu lado. Porque ele é corrupto, ele é cheio de pecados, ele é cheio de defeitos, ele é cheio de falhas. Mas eu não, eu estou num lugar que eu sou perfeito. Eu não tenho falhas. E quando a gente coloca, presta bem atenção, quando a gente coloca nesse lugar que eu sou perfeito, eu não tenho falhas, o que eu estou dizendo? Eu não tenho nada para melhorar. Se eu sou perfeito, eu não tenho nada para aprender. Eu não preciso da ajuda de ninguém. Eu não preciso evoluir, porque eu já sou perfeita. Eu já faço tudo perfeito. Então, quando você entra nessa condição, você entra na condição de que eu não preciso de mais nada nem ninguém. Porque eu, por mim mesma, eu consigo tudo. Eu faço tudo. E aí, você não se coloca perante Deus como um ser humano que precisa de ajuda, que precisa de evolução. Gente, nós estamos aqui na Terra para evoluir. A gente ainda não é aqueles espíritos extremamente evoluídos, iluminados, santificados. Então, nós estamos aqui para evoluir. O tempo todo a gente precisa melhorar. De repente, a gente melhora numa área, a gente descobre que tem outra que precisa melhorar. E aí, a gente vai para outra. E assim vai indo. Até cada vez a gente elevando mais, evoluindo mais.
Então, quando ele se coloca nessa posição, por que a gente fala isso? Que a pessoa é prepotente, ela é arrogante, porque ela acha que não precisa de mais nada nem ninguém, que ela já é perfeita. E ali, ela não abre o coração para a transformação que Deus tem na vida dela. Ela não abre o coração com humildade para falar para Deus: Senhor, eu estou aqui como humilde, como eu posso melhorar ainda mais? Como eu posso seguir ainda mais o seu caminho? Como eu posso ajudar o Senhor e as outras pessoas? Como eu posso fazer o melhor aqui na terra? Entende? Como que ela se coloca nisso? E quando a gente se coloca nesse lugar, normalmente nós somos pessoas ingratas. Por quê? Tudo que o outro traz, a gente acha que a gente já sabia. A gente acha que aquilo não acrescentou em nada. Então a gente não tem a gratidão pelo que o outro traz para nós. Pelo que o outro está tentando, pelo que o outro está melhorando. Entende? E olha só, aí aqui ele continua. Aqui, inclusive, por exemplo, aqui ele fala: eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Às vezes você não está roubando, mas às vezes você está invejando o outro. Dentro de você, você está invejando o outro. Você até quer que ele tenha sucesso, mas que não tenha mais que você. Ou se tiver, que ele caia um pouco, que ele passe por alguns percalços, que às vezes você está passando também na sua vida. Então você não rouba, mas você faz isso. Às vezes você não é injusto numa troca comercial ali, igual era o publicano. Mas às vezes você está julgando e criticando as pessoas dentro de você. Você está humilhando as pessoas igual você está fazendo aqui com o publicano. Às vezes você não é adúltero, ou seja, você não trai fisicamente alguém. Mas às vezes você trai mentalmente, emocionalmente, financeiramente. Você fofoca, você leva desgraça para a vida do outro. Entende? Ou seja, aqui ele olhou só para ele, para o umbigo dele. Eu sou perfeito. Entende? Faz sentido? O que Jesus está olhando aqui? Não é a sua performance externa, aquilo que você faz para fora, mas a sua performance interna, aquilo que vai no seu coração, a sua pureza, a sua humildade. E aqui ele continua: o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos para o céu. Porque aquele homem era tão bom, né? Ele se diz tão bom e ele se comparou a ele, se humilhou ao publicano. Então, o que acontece? O publicano, naquele momento, falou: nossa, eu sou cheio de pecados. Não vou nem ousar levantar meus olhos para o céu, porque eu sou cheio de pecados. E aí, o que ele faz? Ele batia no peito e dizia: ó Deus, tenha piedade de mim. Seja misericordioso comigo, porque eu sou pecador. Eu sou pecador e aqui eu estou. Eu me coloco diante de ti. Para quê? Para que o Senhor possa me ajudar a sair disso. Para que eu possa melhorar. O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para sair desse lugar de pecador? Sim, eu sei que eu errei, mas eu quero melhorar, eu quero sair daqui. Então, o publicano, diferente do outro, ele se coloca como um homem falho. E ele se coloca na humildade de melhorar. Na humildade de quê? De pedir ajuda para o Senhor. De pedir orientação para o Senhor. Olha a diferença das duas posturas. Uma postura de que eu sei tudo, eu não preciso de nada. E a outra postura de que eu sou perfeito. Eu sou excelente. Opa, peraí. Eu sei tudo, eu não preciso de nada, eu sou perfeito, eu sou excelente. E a outra postura de eu sou humilde. Eu sei que eu sou falha, eu sei que eu sou pecador. Mas eu estou nesse lugar para te pedir ajuda. Para sair daqui. Para melhorar. Né? Olha a diferença de postura. E aqui digo-vos que este desceu justificado. Deus aqui continua, né? Na parábola. Digo-vos que este, o publicano, desceu justificado. O que era descer justificado? Era como se ele tivesse recebido a misericórdia de Deus. É como se ele tivesse recebido o perdão de Deus. Ou seja, como se ele tivesse sido inocentado ali naquele momento, tá? Então, esse publicano que é cheio de pecados, ele foi inocentado. Ele foi perdoado. A misericórdia, a minha misericórdia desceu sobre ele. E não aquele que é quem? O fariseu. Ou seja, aquele não foi inocentado. Por quê? Todo que exalta, ele será humilhado. E todo que se humilha será exaltado. Então, a minha misericórdia desceu sobre o publicano, por quê? Porque ele se desceu humildemente. Ele falou a verdade, ele falou o que vinha no coração dele. E o fariseu não, ele estava escondendo tudo que estava aqui no coração. Ele estava só mostrando as coisas que ele fazia para fora, na frente dos outros. Entende a diferença de posição? E aqui eu quero trazer para vocês também Provérbios
para complementar esse estudo, lá em Provérbios 11, versículos 1 e 2 diz o seguinte: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. O que é a balança enganosa? É quando eu tento manipular aquele peso. Eu manipulo, eu trago mentiras ali para mostrar que, opa, peraí, eu tô leve, eu sou uma pessoa incrível, eu sou uma pessoa perfeita. E aí eu manipulo aquela balança. E isso é abominável para o Senhor. O Senhor não aceita de jeito nenhum mentiras e manipulações, porque só Ele conhece o que está no seu coração. Então não adianta você falar que você é boa, que você é perfeita, que você faz um monte de ação social e na verdade por dentro você está toda estragada. Você está toda machucada, você machuca as pessoas, você fere. E aí ele diz: em vindo a soberba, ou seja, o orgulho, a vaidade, sobrevém a desonra. Quando você chega nesse posto de prepotência, de arrogância, vem a desonra com você. Mas com os humildes está a sabedoria. Por que com os humildes está a sabedoria? Porque quando eu sou humilde, eu me coloco em qualquer lugar, no lugar de aprendiz. Eu quero aprender com todo mundo que estiver ao meu redor. Eu quero evoluir. Às vezes você vai pegar 2 CEOs que você vê diferenças gritantes. Ele se abre para falar com a equipe, ele se abre para entender o que está acontecendo, para aprender, ele aprende o tempo todo. Com alguém, é lógico, gente, claro que a gente aprende o tempo todo. Com alguém que está numa posição diferente que a nossa. Ela tem algumas expertises e eu tenho outra expertise. Entende? Mas tem outros que não, tipo, já chega brigando com o funcionário, nem entende o que é. Tô dando só um exemplo aqui pra ficar mais claro pra vocês, tá? Não tô falando que todo mundo é assim. Mas às vezes a pessoa chega brigando com o funcionário, não quer nem entender o que é, e às vezes o funcionário tem razão. Às vezes ele vai trazer uma ideia genial ali. Mas aquele que é grande, às vezes acha que não precisa aprender com o outro. Que não tem nada pra aprender. Que se ele tá naquela posição, é porque ele não sabe. Entende? Se eu tô numa posição mais alta, é porque eu sei. E não, a gente está enganado. Seja humilde o tempo todo para aprender com as pessoas. Todas as pessoas têm algo para nos ensinar. E aqui, finalizando, ele diz o seguinte: o que encobre as suas aqui é lá em Provérbios 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e muda alcançará misericórdia. Ou seja, aquele que finge que tá tudo bem, que tá tudo perfeito, mas na verdade não está, esse nunca vai conseguir prosperar. Às vezes ele tá mostrando pra todo mundo: gente, mas eu sou perfeito, por que eu não prospero? Porque dentro dele tá podre. Mas aquele que mostra que tá podre, quer melhorar e quer mudar, aquele sim vai conseguir prosperar. Ele vai receber a misericórdia do Senhor. Gente, se isso aqui, né, se essas lives, se esse conteúdo tá ajudando vocês de alguma forma, multiplica isso. Leva para as outras pessoas que também precisam ser abençoadas, que precisam ter sua vida transformada. Quando a gente abençoa a vida de outra pessoa, a gente recebe multiplicado. Apoia esse canal também, se inscreve. Me segue, né? Se você estiver pelo Instagram, segue. Se estiver pelo YouTube, se inscreve. Outra coisa, deixei links também para vocês de conteúdos gratuitos, de presentes gratuitos para vocês. Tá tanto na bio do Instagram, quanto na descrição desse vídeo, se você estiver pelo YouTube, tá? O link do Clube Diamante, que ele é gratuito, é um grupo exclusivo no WhatsApp, também tá aqui. E é um clube gratuito, um grupo gratuito que você não precisa pagar nada. Também tá aqui, tá bom? Meninas, vamos fechar os olhos pra gente agradecer? Ó meu Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, todo-poderoso, Senhor. Senhor, meu Deus, queremos agradecer pelo direcionamento de hoje, queremos pedir força, determinação, para que a gente seja cada dia mais humilde em todos os ambientes que nós estivermos. Que nós nos coloquemos naquele lugar, diante de qualquer pessoa, para aprendizado e evolução. Que a gente seja contribuição, soma e multiplicação na vida de todas as pessoas. Que a gente coloque sempre disposto a melhorar, a evoluir. Nós, aquele lugar, aquelas pessoas. Senhor, nos abençoe para que possamos ter um excelente dia e que possamos ter a nossa vida transformada. Em nome do Senhor. Amém, Senhor. Obrigada por tudo. Meninas, muito obrigada. Ah, peraí, tem a nossa carta, né? Cadê as nossas cartas? Vamos lá tirar uma carta para hoje? Qual é a mensagem que a gente precisa receber neste dia de hoje?
Oráculo, qual é a mensagem que a gente precisa receber neste dia de hoje? Qual é a mensagem que essas mulheres precisam receber? Oi, Rose! Oi, Isabelle, Cleide! Sejam bem-vindas, meninas. Vamos lá? Ok. É uma afirmação. Eu estou em plena conexão com a minha intuição e sigo alinhada no caminho da minha alma superior. Ou seja, do meu espírito superior, né? Do meu eu superior. Sempre. Meninas, muito obrigada e até amanhã. Fiquem com Deus. Um beijo!